Ciao tifoseria bianconera, bem tornado tifoso bianconeiro, hoje domingo dia 1º de setembro de 2024, Juventus 0, Roma 0, amanhã é feriado em Roma. Um abraço ao meu amigo romanista Gilis. Queria lembrar aqui, só fazer um ato falho, que o último vídeo eu falei dos aniversariantes no dia, né, do Nedved e tal, e esqueci de falar do Djokovic. Djokovic foi o cara que converteu o último pênalti e deu o título da Champions para o Juventus em 96. Também fez aniversário, portanto, na última sexta-feira. Esse aqui é o Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus. Muito obrigado a todos que seguem o canal que é para vocês. Vamos aqui conversar sobre essa partida. Muita gente estava empolgada, né? Já a gente fala disso. Será que a Juventus pegou um time um pouco melhor e já não é mais o mesmo? A gente já vai falar disso. Antes eu queria aqui fiz aqui as minhas anotações. Um grande abraço. Vou mostrar para vocês uma verdadeira dupla dinâmica. Um grande amigo meu lá de Osasco, o Luiz Carlos Santos, né? Que é juventino no DNA. Ele e o filho dele, o Lorenzo. Um beijo para vocês aí em Osasco. Vou mostrar aqui, ó. Olha como que hoje a família estava unida, torcendo para a Juventus. Olha aí, Luiz, mostrando a língua igual o Del Piero. Del Piero que hoje deu a bandeirada da Fórmula 1. Olha o Lorenzo mostrando a língua igual o Del Piero. A verdade é o seguinte, é que esse menino Lorenzo já nasceu campeão. Ele já está na frente do Giles, por exemplo. Grande abraço, Luiz. Grande abraço a Gislaine. E vamos lá. Juventus 0, Roma 0. Sem pânico. Claro que a Juventus tinha que ganhar esse jogo teoricamente, porque a Roma está com 2 pontos. Está lá embaixo na tabela. Mas foi um resultado justo. O 0-0 foi justo. Podia ter sido 1? Podia. Mas o 0-0 foi justo porque não foi um grande jogo de futebol, né? Os dois times não mostraram uma partida interessante. Apenas no início do segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais aberto e melhorou um pouco o nível técnico da partida. Eu fiz algumas anotações, como sempre, né? Acho que hoje, por exemplo, o Mota errou ao colocar o Fagioli e o Dias juntos, errou na escalação, mas não vou aqui começar a crucificar o Mota, porque ele errou na escalação, porque, como eu disse antes de começar o campeonato, é um time em formação. Por exemplo, hoje tivemos a estreia do Cop Miners, que entrou no segundo tempo, entrou no lugar, até marquei aqui, ele entrou junto com o Conceição no segundo tempo, né? Saiu o Cabal e o Bangula e entrou o Conceição e o Cop Miners. No primeiro tempo, já eu falo do Cop. No primeiro tempo tivemos uma chance de gol com o Vlahovic. Vejo pessoas criticando ele e eu não vou criticar dessa vez. Pode acontecer de errar. E se tivermos a chance de fazer o gol com o Vlahovic, por muito pouco não levamos o gol naquela jogada do Bremer com o Di Gregório, que deu susto, né? Mas no segundo tempo também tivemos uma chance com o Conceição, que passou muito perto. E se o Conceição fizesse o gol, hoje ia ter uma surpresa aqui no canal. E no final do jogo, a gente também teve um lance perigoso do Angolino, jogador da Roma. Por isso que eu falo que podia ter acabado, o resultado foi justo, 0-0. E aí, falando sobre o Cop Miners, que entrou no segundo tempo, o Conceição me mostrou um jogador voluntarioso, com raça, rápido, mas tem gente que está criticando no sentido que ele parece o João Vinco, porque é muito baixinho. Calma, né? Calma. Né? Só faltava essa. Mas o Cop Miners, por exemplo, vocês viram aí que ele, com aquela camisa bonita, né? A Juventus com a camisa estilosa. A pergunta que eu faço é, vocês sabiam que o Cop Miners não treinou? Há quanto tempo ele não faz uma partida oficial? Então,
isso tem que ser levado em consideração também, não é desculpa não, né? Primeiro jogo do Kopp Meiners na Juventus, ele não treinou. E não é que ele treinou anteontem, não, ele não treinou. Simplesmente entrou ali. E se por um lado o Mota errou ao escalar o Yildiz e o Fagioli juntos, por outro lado, ele mexeu totalmente no intervalo, né? E aí eu vejo uma diferença, porque, desculpa, eu vejo a vontade dele ganhar. Ele mexeu porque ele queria ganhar o jogo. Ele tentou ganhar o jogo de todas as formas. Talvez ele pecou em tirar o Vlahovic e colocar o Nico. Deveria ter deixado os dois, né? Talvez ele errou aí. Mas a busca, né, para tentar a vitória tem que ser enaltecido. Porque não adianta você fazer 1-0 e depois que ele ficar 90 minutos segurando o resultado. Não. Ele tentou vencer e nisso de tentar vencer ele correu riscos. Porque os últimos 6, 7 minutos a Roma quase fez o gol. A Roma quase chegou lá. Não seria justo. Como não seria justo a gente vencer. A gente finalizou 2 vezes só. Muito pouco. E reparem que o meio de campo no primeiro tempo principalmente foi muito mole. Foi muito lento. E aí eu vou fazer 2 observações. A primeira, perceberam como faz falta o Thuram? Que jogou bem as outras partidas? Que dá velocidade ali no meio? E perceberam, acabei de dizer que a Roma pressionou no segundo tempo, nos últimos 6, 7 minutos, quase fez o gol, mas perceberam que com a saída do Locatelli, que filtra ali o meio de campo, esse Locatelli que eu digo é esse Locatelli versão 2024 nas mãos do Mota. Percebe como o time ficou mais exposto quando o Locatelli saiu? A Roma ali no final cresceu? Perceberam? Então é um jogador que passa desapercebido, mas que taticamente causou esse mal-estar para a gente no fim do jogo. Ainda bem que a Roma não fez o gol, né? Mas, se serve de consolo, tem 2 observações. Estamos na liderança ao lado da Inter, ao lado do Torino, né? Claro que o certo seria fazer 9 pontos em 9 disputados, mas como eu disse, é um time em formação. Douglas Luiz hoje jogando pela primeira vez ali com os novos companheiros. E tem isso também, 0 entrosamento. Conceição, Douglas Luiz, o próprio Kopp Meiners que entrou no segundo tempo. Jogadores que não têm um mínimo entrosamento. Eu estou levando tudo isso em consideração, não é passação de pano não. Né? E a Roma não, a Roma é um time já mais pronto, mais tempo ali de trabalho com o Rossi, que marcou muito bem. E a Roma é um time que entrou desesperada, está só com 2 pontos. Então, é quase que um clássico, ou é até um clássico, a gente brinca, mas, né? Então, fica a frustração de ter a chance de ganhar o jogo, mas também, racionalmente, analisando e não com o coração, foi um resultado justo e que não é para a gente achar que pronto, olha aí, aquela empolgação toda. É bem verdade que, mas o Verona é muito fraco, o Verona hoje ganhou fora de casa. Só que não se esqueça que há um tempo atrás, com um time melhor no papel, a gente não ganhava do Verona. A gente passava sufoco com o Verona. Então, eu acho que vai ser um campeonato equilibrado, não acho que um time vá disparar, seja qual for. Eu assisti ontem o jogo entre Milan e Lazio. Então, assim, mantenho o que eu disse. A Inter é a favorita, a gente corre por fora e podemos ter aí incomodando talvez um Napoli, talvez a própria equipe da Lazio, eu não sei, é muito cedo. Mas eu acho que a gente tem que ter coerência, tá certo? Lado positivo também é o fato de não termos uma defesa vazada, né? Terceiro jogo sem levar gols. Quando você está na montagem de um time, primeiro você arruma a defesa para depois arrumar o resto.
e eu vejo com bons olhos a gente não levar gols em 3 partidas. Hoje a defesa foi bem testada, e aí entra para mim os melhores em campo. O Gatti e o Bremer foram os melhores em campo, e eu faço uma menção, agora vai até rimar, eu faço uma menção ao Conceição, que também quando entrou jogou muito bem. Então para mim os 3 melhores em campo, Gatti, Bremer, os defensores, e o Conceição. Não teve assim um pior em campo, aquele cara que você fala, nossa, esse cara não devia nem ter entrado. Não teve isso. Como eu disse, foi um jogo regular, não foi um grande jogo, não foi um jogo de encher os olhos. Mas eu gostei muito que o Mota mexeu tentando vencer, mesmo ele escalando o time mal no início. A mentalidade, pronto, achei a palavra que eu estava procurando aqui. Vocês viram que eu estou meio aéreo, né? Eu estava procurando a palavra para definir o Mota. A mentalidade de querer vencer o jogo. Então essas mudanças todas aí no intervalo, né, indo para o ataque, ficou claro que ele queria ir para o ataque, porque estava incomodado com o 0-0. Esse tipo de postura eu gostei de ver e é o que a gente sempre cobrou nos últimos 2, 3 anos. Repito, hoje o meio de campo foi fraco, foi lento e faz muita falta o Thuram. Dito isso, é bom dizer que apesar do mercado, a janela ter fechada, tanto o Arthur como a Prel Kostic, hein, que a princípio fica, podem sair ainda, tá? Só para a gente atualizar que o mercado, a janela de saídas ainda pode acontecer. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Próximo adversário é o Empoli. Eu não sei se o De Sciglio vai estrear, mas é o Empoli. Aí sim é jogo para fazer 3 pontos, porque como eu disse, você ganha um campeonato contra equipes pequenas. Você não pode deixar escapar ponto contra equipes menores, e vai ser o Empoli o próximo adversário, tá certo? É isso que eu gostaria de dizer para vocês, sem pegar no pé de ninguém, sem pegar no pé do Fagioli. Hoje até o McKennie, que entrou no lugar do Locatelli, não foi mal, tá? O McKennie, que eu sempre pego no pé dele, hoje não foi mal, mas no geral foi isso, tá? Um resultado justo, um 0-0 que não empolgou ninguém, mas que tem coisas que me agradaram, né? Como Conceição e a postura da defesa da Juventus. Por enquanto é só. Essa semana a gente vai fazer mais vídeos. Não sei se amanhã ou depois. Vou falar um pouco dos brindes que vocês vão concorrer durante a temporada. E por isso, já sabe, né? Like no Finestra Bianconera. Sempre Forza Juve. Fino alla fine. E eu acredito que agora na Itália já começa o feriado de Roma, que para eles é como um título, empatar com a Juventus em Turim. É ou não é? Bom domingo a todos e Forza Juve fino alla fine.